Eu gravo esse vídeo com muita leveza, respirando tranquilamente. Há juízes em Berlim. A justiça ainda respira. A toga foi honrada. Foi vergonhoso, foi humilhante para os colegas do Fux ali na primeira turma, ao serem humilhados, né, com um voto técnico. Ele fez um voto técnico ponto a ponto. E eu vou fazer nesse vídeo um resumo do que aconteceu nesse primeiro momento do voto do Fux. Eles saíram para o intervalo para o almoço. Em breve ele volta, aí ele vai voltar com os votos realmente dos crimes pesados, né, das acusações mais sérias. Mas vamos lá. No voto, você inicia com as preliminares. Preliminares são as nulidades, né, o voto que analisa os pedidos das defesas para anular o processo. Por exemplo, uma preliminar foi o que anulou o voto do Lula, a condenação do Lula, dizendo que ele deveria ter sido julgado no CEP-X e não no CEP-Y. Esta preliminar foi o bastante para anular, para descondenar Lula, retirar ele da cadeia e colocar ele na presidência do Brasil. Então é muito importante, tá? As preliminares são de extrema importância. 3 preliminares foram analisadas pelo Fux no seu início do voto. Vamos lá. Que analisa vícios processuais. Ou seja, se durante o processo algo errado aconteceu que anule o julgamento. 3 preliminares foram analisados. Eu fiz anotação com a minha pranchetinha aqui com a ajuda dos meus advogados. Então a primeira preliminar que ele anulou foi a questão se o STF tinha competência, se era no STF mesmo que o Bolsonaro deveria estar sendo julgado. De cara, ele falou que não. Bolsonaro, nem nenhuma daquelas pessoas envolvidas ali deveriam estar sendo julgadas no STF, porque elas não possuem foro. Se você não possui foro, você não pode ser julgado lá. O STF só serve para julgar pessoas com foro, e não cidadãos comuns, como Alexandre de Moraes normalizou e a imprensa defende. Mas na Constituição não poderia. Então ele vota pela nulidade do STF, ou seja, incompetência do STF. Isso aí anula o julgamento, tá? Vamos lá. Segundo preliminar, incompetência da primeira turma. Ele fala o seguinte, bom, já que o Alexandre de Moraes está falando que deve ser julgado aqui porque o Bolsonaro era presidente no momento dos supostos crimes, então ele deveria estar sendo julgado pelo plenário e não pela primeira turma, com apenas 5 membros. Porque no regimento interno fala que presidentes serão julgados no plenário. Só que o Moraes ele entra em contradição, ele fala, olha, tem que votar no STF porque tem foro. Qual é o foro? É presidente. Tá, no regimento interno fala que presidente tem que ser no plenário e não na primeira turma. Então ele faz mais um voto para anular o julgamento. A terceira preliminar, ele fala que houve cerceamento da defesa. O que é isso? Olha, a defesa não teve amplo direito de defesa. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes fez uma coisa chamada de data dumping. Ele despejou para os advogados de defesa, dias antes do julgamento, 70 terabytes de conteúdo. 70 terabytes de conteúdos corresponde a bilhões de páginas. Você consegue imaginar o que são bilhões de páginas? É como se você pegasse todas as páginas da maior biblioteca do mundo e colocasse um cara lá dentro e falasse, olha, prova que você é inocente, a prova está aí em algum desses livros aí, desses 100 mil livros, acha aí a sua prova. Você tem 18 dias para se defender. Você tem noção que isso se chama cerceamento de defesa? É você criar um ambiente onde você torna o réu indefensável. Pois ele votou nesse caso, né, por cerceamento para anular. Só para você ter uma ideia, no mensalão eles tiveram 5 anos para se defender. No caso do Bolsonaro, meses, com 200 vezes mais terabytes, né, provas, conteúdo para poder achar a sua defesa. Essas são os preliminares. O que isso quer dizer? Nesses 3 votos dele, ele derruba a tese do Moraes 3 momentos diferentes. E fala que, primeiro, não deveria ser no STF, não deveria ser na primeira turma e a defesa não teve como se defender. Isso anula qualquer julgamento. Se a Carmen Lúcia ou o Zanin concordar em uma só dessas preliminares, então automaticamente esse julgamento tem que passar para a primeira turma. Se um deles, ou a Carmen Lúcia ou o Zanin, concordarem ou votarem parecido com o Fux em uma dessas 3 preliminares, então o julgamento tem que automaticamente passar para o plenário. E no plenário nós temos o Cássio Nunes e o André Mendonça que poderiam pedir vista. Depois, ele defende, aí já são preliminares de mérito,
Ele defende que o caso do Ramagem, a suspensão do processo do Ramagem tinha que ser total e não pincelado do momento da diplomação. O Ramagem deveria estar totalmente fora do julgamento agora até o término do seu mandato. Logo na sequência, ele fala que não houve a prova em momento algum por parte da PGR. Cara, ele humilhou aquela galera de uma maneira tão educada, mas ele humilhou. Ele falou que o PGR não apresentou em momento algum prova de organização criminosa. Ele fala de forma técnica que não houve demonstração de organização, durabilidade, estabilidade e divisão de tarefas. Ou seja, não é uma organização criminosa porque ela era completamente desorganizada. Então esse crime não existe. Depois ele fala da questão de dano ao patrimônio e dano ao bem público tombado. Aí é a questão da quebradeira que teve no 8 de janeiro. Olha como é que ele foi claro nisso daqui, que a gente fala há muito tempo, né? Primeiro, não são dois crimes, deveria ser um só, porque um sobrepõe o outro. Então o Moraes, para tentar aumentar a pena, tentou jogar dois crimes, mas a verdade é um só. Mas ele fala algo muito mais grave. Ele diz que não tem como você responsabilizar uma pessoa por atos de terceiros, porque nenhum dos réus que estão sendo julgados ali estavam no 8 de janeiro ou quebraram alguma coisa, ou há alguma prova de que eles mandaram que algo fosse depredado ou quebrado. Ou seja, um estava na Disney, o outro também estava viajando. Como que essas pessoas poderiam ter quebrado alguma coisa se elas não estavam lá? Então, assim, é destruidor o voto do Fux. Assim, ele acabou. Assim, isso porque ele nem chegou na questão ainda do tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado. Ele nem chegou nessa parte. O que ele está mostrando é que esse voto, é que esse julgamento foi fabricado de forma horrorosa. Inclusive, ele deixa a entender que o STF mudou o entendimento do seu regimento interno só para poder julgar Bolsonaro, que isso é feio. Ele dá umas tapas de peluca, como é que chama? Pelica na cara do Alexandre de Moraes em diversos momentos. Inclusive falando que, olha, vou até evitar de falar o nome dos meus colegas, porque eu acho isso desconfortante e inapropriado. Mas ele deixou bem claro que o Alexandre de Moraes está fazendo um julgamento político, visceral, na vingança, está abandonando a toga, está desrespeitando a posição de ministro do STF, e que por isso esse julgamento todo é nulo. O que o Fux fez, acalmar agora um pouquinho, ele acabou de forma técnica, sem paixão, usando a lei, a Constituição e o regimento interno, tudo que o Alexandre de Moraes e o PGR tentaram construir. E escancarou de forma inquestionável que esse julgamento é uma aberração jurídica que está maculando a Suprema Corte brasileira, que pode acabar com a história da nossa Suprema Corte, com a credibilidade que já é minguante, e não só isso. Pode acarretar, inclusive, ainda mais sanções por parte de fora do Brasil contra essas pessoas, quando o próprio Fux fala que foi violado direitos humanos nesse processo. Ele adota a tese até do Felipe Martins, do juiz natural. Então, assim, nem chegamos na cereja do bolo, mas até agora o Fux fez um trabalho que, olha, ele não é bolsonarista, o Fux é de esquerda, mas ele é juiz de verdade. É só isso que o Brasil precisa. Juízes de verdade, pessoas que realmente ajam de acordo com a lei, com a letra fria da lei, da Constituição, do devido processo legal. Ninguém quer um juiz que é de direita ou esquerda, mas que haja conforme a lei. Ele fez isso, ele humilhou. Não, sério, gente, humilhou os seus colegas e escancarou o viés ideológico que existe nesse julgamento. Abraço.